Olá a todos, meu nome é Michael Davis, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso sobre VBA, com foco em formulários. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar um objeto que se chama Combo Box. Eu até coloquei aqui na tela dois links para ajudar aí nesse nosso aprendizado. O primeiro link, ele contém propriedades para formulários de uma forma geral, para todos os objetos que podemos usar. Tem algumas dessas propriedades, né, que são compartilhadas por mais de um objeto, tem algumas delas que são específicas para um certo objeto. Então, precisou de consultar alguma propriedade, né, basta vir aqui procurar a sua propriedade e você consegue acessar aí os detalhes dessa propriedade. O segundo link é um link aí dedicado para o objeto Combo Box. Então temos aqui comentários, né, a utilidade dele, os métodos, propriedades, eventos. Então aqui dentro dessa abinha mais à esquerda da janela, nós temos aqui, né, as funcionalidades, digamos, desse objeto Combo Box. O objetivo, né, do nosso vídeo de hoje é detalhar todas essas propriedades aqui, ó, né, do objeto Combo Box. A gente vai passar uma por uma e discutir aí como, né, que se usa, qual que é o efeito dessa propriedade. Então, vamos lá então. A primeira coisa que precisamos fazer é voltar aqui para o nosso arquivo Excel, né, e nós vamos ativar a guia de desenvolvedor. Caso essa guia aqui de desenvolvedor não esteja ativa dentro da sua pasta de trabalho, a gente precisa clicar aqui no arquivo File, aqui embaixo Opções. Nessa janelinha que vai abrir, a gente clica em Customize Ribbon, vai ser personalizar a faixa de opções em português, e em seguida nós teremos aqui então, nessa janela mais à direita, a guia de desenvolvedor. Ela deve estar selecionada. Então percebam o seguinte, aqui ó, tem que estar marcadinho o Vzinho ali para que isso funcione. Está marcado? Só clicar em OK e essa guia de desenvolvedor vai estar ativa. Clicando nela, podemos clicar aqui dentro do Visual Basic. Então, no meu caso, a gente já tem até aqui um User Form criado. Caso você não tenha, é muito tranquilo de se criar esse User Form. Basta clicar em Inserir User Form, né? Vai inserir aqui, ó, dentro do nosso arquivo, um formulário, né, que trata-se deste aqui, que está mais à direita na tela. E esse arquivo foi inserido dentro de um projeto VBA, que é o que está aqui, ó. Esse projeto VBA ele está vinculado à nossa pasta de trabalho, né, Excel User Form Properties. Esse nomezinho aqui é o mesmo, né, aqui do Excel, ó, da nossa pasta de trabalho. É o mesmo nome que está aqui, ó. Perfeito. Então, a gente precisa ter o User Form, né? Eu vou apagar esse aqui que eu acabei de criar, eu vou continuar no que eu estava trabalhando anteriormente. E o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar aqui nesse User Form para poder ativar aqui a Toolbox. Clicando e desclicando na Toolbox, essa Toolbox vai aparecer em algum lugar aí na sua telinha. No meu caso apareceu aqui, ó. Eu trago ela para cá e o que eu vou fazer é inserir um Combo Box dentro aí do formulário, dentro do User Form. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é para que serve esse objeto, né? Para que serve o Combo Box? Então, a utilidade do Combo Box é o seguinte: quando você clicar nesse botãozinho aqui em tempo de execução, esse Combo Box vai te permitir selecionar algumas opções que foram definidas previamente. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é definir quais são as opções que essa Combo Box pode listar em tempo de execução. Para tanto, eu vou usar o próprio Excel. Eu vou colocar aqui na célula 1, né, letra A, letra B, letra C, opa. Eu vou colocar aqui texto muito grande, letra D, letra E, letra F. Bom, então tá aqui, digamos, as opções que eu quero que o usuário em tempo de execução tenha quando ele for trabalhar com o Combo Box. Eu vou até aumentar esse tamanho aqui, né, para a gente conseguir ver isso aqui perfeitamente. Então, como que eu vou associar essas 7 linhas aqui de opções com o meu objeto? Então, voltando lá no VBA, este objeto Combo Box, ele tem uma propriedade que chama Row Source. Eu vou procurar ela aqui. Row Source está aqui.
E aqui dentro eu vou digitar o endereço, né, desta seleção que eu fiz aqui no Excel, né, a coluna A, linha 1 até a linha 7, dessa planilha que está aqui, ó, da sheet número 1. Então aqui dentro do row source eu coloco lá sheet 1, interrogação, e aí eu vou colocar a primeira célula, né, do meu conjunto, que vai ser a célula A1, 2 pontos, e coloco a última célula do meu conjunto, que é a célula A7. O que significa isso? Estou então procurando na sheet 1, dentro aí do intervalo de células da A1 até A7. É isso que eu estou fazendo. Saio e vou executar essa janela aqui para a gente ver o que aconteceu. Então, tenho aqui a minha execução, minha janela sendo executada. Quando o usuário clicar nesse botão, aparece, né, as opções que ele pode selecionar, que são exatamente essas opções, né, lá da célula A1 até a célula A7. Essa é a utilidade de um Combo Box. Veremos agora quais são as propriedades. Para exibir as propriedades, eu preciso clicar, né, sobre o meu objeto Combo Box, e percebam que vai ativar aqui, ó, né, um conjunto de propriedades deste objeto, do objeto Combo Box. E temos aqui as propriedades na ordem alfabética, temos aqui as propriedades categorizadas. Categorizadas, claro, pela Microsoft. Quando eu clico aqui em categorizadas, aparecem, né, algumas categorias. Eu vou minimizar todas elas para a gente ver, né, existem 6 categorias aqui e a gente vai, né, trabalhar aqui as propriedades então que estão dentro delas. Vou usar as categorias porque eu acredito que isso dá uma indicação sobre qual a utilidade dessa propriedade. Então, vamos começar então pela appearance, que é a aparência, né? Pressupõe-se que as propriedades sejam relacionadas aí a certa aparência do objeto. Começando então por a aparência, a primeira propriedade não tem nada a ver com aparência, né? Ó, coisa aí que deveria estar talvez categorizada de uma outra forma. Name é uma propriedade que é, digamos, o nome do objeto em termos de código. Se eu coloco aqui que o nome aqui é xxxx, em nada altera a aparência desse objeto. Vai alterar, por exemplo, se lá no código VBA eu precisar fazer uma referência a esse objeto, eu vou ter que escrever isso aqui, ó, xxxx, e continuo, né, alterando alguma propriedade, algum valor relativo a esse objeto. Somente dentro de código, não aqui na aparência do formulário. Segunda propriedade, backcolor, ela serve para alterar a cor de fundo desse objeto. Se eu coloco aqui, por exemplo, vermelho, percebam lá, né, que alterou, vou aumentar aqui um pouquinho, a cor de fundo desse objeto. Backstyle, segunda propriedade, ela trabalha de forma conjunta com a backcolor. O que o backstyle faz? Ele tem duas possibilidades, ou ele é opaco, no sentido, vou mostrar qual que é a backcolor, que está sendo configurada em vermelho, ou eu coloco ela transparente. Se eu selecionar transparente, percebam lá, né, que ficou transparente, né, não está aplicando cor nenhuma. Vou deixar então opaco, deixar lá em vermelho, e vou deixar aqui em branco, né, o backcolor aqui igual a branco. Tá aí. Então tá assim até o momento a aparência do nosso Combo Box. Vou clicar nele novamente para continuar aqui, trabalhar aqui com o Combo Box. Percebam que uma coisa que eu falei aqui, que eu passei aqui despercebido do name, é o seguinte. Quando eu alterei o name aqui, as propriedades aqui, ó, ela alterou. Antes era Combo Box 1 e agora é o XXX. Mesma coisa aqui, ó. Então eu vou até alterar de novo para a gente perceber isso, né? Deixar o nome Combo Box 1. Quando eu sair daqui, percebam, né, que vai alterar. Esse é o nome do objeto. É o Combo Box 1 que tem um tipo, né, que pertence à classe Combo Box, né? Perfeito. Vamos seguir então. O Border Color é a corzinha da borda. Esse Border Color trabalha conjuntamente com o Border Style. O Border Style especifica se vai haver borda. Se for igual a 0, não tem borda nenhuma. E se for igual a 1, vai ter uma borda simples. Vou colocar o Border Color em vermelho para destacar essa borda. E vejamos, né,
o efeito, ó, tem a bordinha vermelha lá. Selecionando, né, o text box novamente, vamos continuar, vou deixar até a bordinha vermelha aí. Control Type Text. Isso aqui é uma propriedade que você pode informar um texto para que ajude o usuário em tempo de execução. Então, vou colocar aqui, ó, meu texto de ajuda. E quando eu executo essa janela, e ao passar o mouse sobre o combo box e deixar o mouse lá um pouquinho, vai surgir aí esse texto, né? E esse texto, né, é a utilidade do Control Type Text. Então, voltando, selecionar de novo aqui, né, o combo box, vou deixar esse texto aí. Drop Button Style. Isso aqui é o estilo do botão. Então, eu posso selecionar aqui diversos estilos. Eu vou selecionar o 2 aqui, ó. E o que vai mudar? Vai mudar esse botãozinho aqui, ó, o desenho que está dentro dele. Então, vou selecionar a elipse. Perceba, né? Agora tem 3 potinhos. Vou selecionar um outro aqui, ó. Agora é, né, um tracinho. Vou selecionar um outro aqui, ó, plano. Sumiu, não tem nenhum desenho dentro do botão. E vou deixar aqui digamos, a setinha para baixo. Então isso aqui muda o desenhozinho, né, que está dentro do botão. Seguindo, for color vai ser a cor da fonte do texto que vai estar escrito lá dentro deste combo box. Então se eu coloco aqui o for color igual a vermelho, vejamos o que vai acontecer em termos de execução. Vou executar e, né, olha aqui as minhas opções agora está em vermelho, né, selecionando um, está lá em vermelho. Então, fechei aqui, para a gente voltar, continuando. Show drop button when. Então, o que eu estou querendo dizer isso aqui? Mudando aqui, eu não vou mostrar o botãozinho nunca. Se eu coloco igual a 1, eu só vou mostrar o botão quando o combo box estiver selecionado em momento de execução. Para a gente testar essa ideia, vou adicionar aqui outros combo box. Deixa eu trazer a minha janelinha, apareceu em outro momento agora. Vou colocar um combo box aqui, um pequenininho, colocar um aqui e um aqui. Tranquilo? Coloquei alguns ali para me ajudar. E eu estou testando, na verdade, a propriedade show drop button when. E aqui eu selecionei a opção 1, quando tiver o foco, né, a seleção do objeto. Eu vou executar. Quando o objeto está selecionado, o botãozinho está mostrando, mas se eu tirar a seleção dele, ele sumiu. Então essa é, digamos, a utilidade do drop show button when, e eu seleciono lá igual a 1. Voltando, né? Drop show button igual a 2, eu estou mostrando sempre esse botãozinho aqui, selecionado ou não. E essa, digamos, é o valor padrão. Vou deixar ele aí como padrão. Efeito especial, Special Effect. O que é isso? Se vai ter caixa alta, se não vai ter caixa baixa, se vai ser flat. Eu vou selecionar, por exemplo, o sucking aqui, ó. E aí está em caixa baixa. Eu seleciono agora o flat, para a gente ver, né? Dá para até fazer uma comparação com os demais. Então o flat está aparecendo, né, que está no mesmo nível aí do formulário. E esses aqui é como se fosse caixa baixa. Então essa, digamos aí, é o efeito especial. Vou deixar igual a sucking, que é o valor padrão. Selecionando, temos aqui ainda a propriedade style. Essa próxima aqui, ela permite ou não o usuário entrar com texto distinto daquele que existe na lista. Se eu deixo essa propriedade igual a 0, perceba o que acontece em termos de execução. Ó. Eu tenho aqui a lista, né, que eu poderia selecionar, mas eu posso selecionar outra coisa aqui. Ó. Eu posso digitar, né, alguma coisa que não está na lista. Perfeito. Se eu pego agora a propriedade style e coloco ela igual a 1, né, percebam que a propriedade style do combo box número 1, né, desse combo box está selecionado aqui. Se eu coloco ela igual a 1 em tempo de execução, eu vou tentar digitar alguma coisa aqui de novo. Ó. Tentei digitar X, né? Não deu. Ele apareceu alguma coisa para mim aqui, né, da lista. Então eu não posso digitar algo distinto daquilo que existe na lista. Essa, digamos, é a utilidade da propriedade style. Eu vou talvez deixar aqui igual
a 0 e poder digitar o que eu quiser. A próxima propriedade é a propriedade value. O que significa isso? Se eu coloco um texto aqui, vai ser o texto inicial que vai começar no objeto. Então eu posso digitar aqui, né, alguma coisa, o que eu quiser, visto que eu permiti aqui na propriedade anterior digitar o que eu quiser. E quando eu executar então, né, essa aplicação, começa lá com o valor inicial. Voltando, se eu seleciono aqui o style igual a downList, o value aqui eu não posso digitar o que eu quiser. Tem que, né, ser compatível com o que está nessa lista. Perceba que eu digitei lá qualquer coisa, eu vou tentar sair para validar, sair do campo aqui, né? Clicando em outro campo, para validar essa operação de atribuir essa coisa doida aqui que eu escrevi para a propriedade value. Vou sair então. Ó, deu um erro, não pode. Inclusive limpou o campo. Então tá aí para que serve essa propriedade value. E, por fim, né, a última propriedade aqui da categoria Appearance é a Visible. Se Visible tiver True, significa que vai estar visível. Esse objeto vai estar visível em tempo de execução. Então, executando, né, o objeto está visível em tempo de execução. Se eu coloco Visible igual a False, esse objeto não vai estar visível em tempo de execução. Né? Percebam aí. Então, finalizamos esse primeiro bloco de propriedades. Vamos então agora para o segundo bloco de propriedades, que é as propriedades aí do bloco Behavior. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui no Appearance, que eu esqueci de reativar o Visible. Eu vou colocar o Visible aqui igual a True. Perfeito, agora podemos continuar. Bom, AutoSize. Isso vai fazer o quê? Com que a dimensão da Combo Box se redimensione de forma automática ao conteúdo que ela tiver como texto. Então, se eu colocar igual a True, perceba agora que o tamanho dela está bem pequenininha, porque não tinha conteúdo nenhum lá. Em tempo de execução, como é que isso vai funcionar? Começou ali bem pequena. Se eu selecionar A, aumentou um pouquinho. Selecionar um texto muito grande, aumentou para ter a dimensão desse texto muito grande. Então, isso é, digamos, a funcionalidade do AutoSize. Não é tão interessante essa propriedade, por quê? Porque se eu puder, né, aqui dentro, digitar o texto que eu quiser, que no momento eu não posso, o usuário pode ir digitando o texto de forma que o tamanho disso aqui comece a colidir com outros objetos. Vamos fazer esse exemplo para a gente ver, quer ver? Ó? Vou selecionar isso aqui, e aqui em Appearance, eu vou mudar aqui, ó, o Style para a opção igual a 0, que aí eu vou poder digitar o que eu quiser. Perfeito. Então vou fechar aqui de novo a abinha, né, do Appearance e vou executar. Fechei, né, a abinha do Appearance e vou executar agora a minha aplicação. E vou digitar o que eu quiser. E perceba lá, olha, que eu até tirei agora, né, a caixinha ali da janela, já tem que usar o scroll. Se tivesse um objeto aqui do lado, eu ia passar por cima dele ou por trás, né? Então, toma cuidado aí com o AutoSize. Voltando, eu vou tirar esse AutoSize igual a True, vou deixar ele falso. Vou aumentar o tamanho disso aqui novamente, deixar desse tamanho. E vamos continuar. AutoTab. AutoTab implica que se a gente chegar a digitar, né, uma informação dentro do Combo Box que seja igual ao máximo comprimento permitido, esse objeto vai perder o foco. É como se estivesse apertando a tecla Tab no teclado para desselecionar esse objeto e passar para o próximo objeto. Isso aqui, obviamente, né, ele trabalha conjuntamente com essa outra propriedade, que é o Maximum Length. Se o Maximum Length for igual a 0, significa que está ilimitado a quantidade de caracteres que podem ser digitados dentro do Combo Box. Se eu coloco isso aqui igual a 5, significa que a limitação agora é 5. Então eu vou fazer um AutoTab falso primeiro, né, e mostrar que o Max Length igual a 5. Okay? Quando digitar 5 caracteres não me permite mais digitar nenhum a mais. Vamos fazer isso em tempo de execução. Ó. Vou digitar de 1 até 5, ou melhor, de 1 até 9. Né? Vai parar em 5 aqui no nosso caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não consigo digitar mais o número 6. Por quê?
o maior número de caracteres que pode ser digitado é igual a 5. Essa é a propriedade max length. Ok, fechando isso aqui, nós vamos testar o max length com o AutoTab igual a true. Ou seja, quando eu chegar ali no número 5, eu continuar a digitar, vai passar a seleção para o próximo objeto. Então vamos testar. Vou digitar 1, 2, 3, 4, 5 e perder o foco. O objeto, né? Quem ganhou o foco agora é esse objeto aqui, ó. Perceba que o cursor está piscando. E aí que eu consigo digitar o resto dos números. Então isso é, digamos, a funcionalidade do AutoTab. Tranquilo, vou tirar esse AutoTab, colocar ele igual a false e o max length aqui igual a 0, para eu digitar o tanto que eu quiser. Neste ponto, eu vou adicionar aqui uma nova combo box para ajudar a gente com as outras propriedades. Eu vou pegar aqui, cliquei uma vez, vou até desenhar a combo box, né? Já uma nova possibilidade. Eu desenhei uma combo box. Vou colocar o fundo dessa nova para fim de diferenciação. Aqui um azulzinho claro. Então essa nova combo box é o que a gente vai comparar agora, de certa forma, com a primeira, para uma certa propriedade. Então o que eu vou fazer? Nossa próxima propriedade que a gente vai ver é Auto Word Select. Eu vou deixar aqui igual a false para o combo box número 5, esse, né, que está com fundo em azul. E para o combo box número 1, está aqui, né, o combo box número 1, eu vou deixar Auto Word Select igual a True. Perfeito. Vamos ver então o que essa Auto Word Select faz em tempo de execução, na execução do aplicativo. Vejamos, vou digitar aqui um texto, na verdade uma palavra, né? E vou copiar essa palavra e colocar embaixo também. Então ambas as combo box têm a mesma palavra. Lembrando que a combo box aqui número 1, a de cima, tem Auto Word Select igual a 1, a True. E a de baixo aqui tem Auto Word Select igual a False. Quando eu clico aqui no meio dessa palavra e eu pressiono a tecla Shift, mantenho a tecla pressionada e clico um pouquinho para frente nessa palavra, seleciona-se o texto todo. Fazendo o mesmo procedimento na combo box de baixo, cliquei no texto, apertei e continuei apertando a tecla Shift e cliquei um pouco mais para frente na palavra, selecionando somente um trecho. Então, a utilidade dessa Auto Word Select é, fazendo esse procedimento, né, de apertar, clicar, né, no meio do texto, apertar Shift, segurar Shift e clicar com o ponteiro esquerdo do mouse um pouco mais para frente, o que isso gera como resultado é, ou seleciona a palavra inteira, ou seleciona, né, o trecho ali que foi, digamos, selecionado entre o primeiro clique do mouse e o segundo. É isso, digamos, que essa propriedade faz. Voltando. Enabled significa se o objeto vai estar ativo ou não, para edição, né, para interação com o usuário. Vou deixar Enabled igual a True no primeiro combo box. Nessa segunda aqui, ó, eu vou colocar Enabled igual a False. Vejamos o que acontece em termos de execução. Bom, enquanto a primeira, né, combo box está com Enabled igual a True, eu consigo trabalhar. A segunda, eu não consigo nem clicar aqui, né? Não tem como colocar texto, não tem como selecionar esse objeto. Ele está desativado. Enabled igual a False. Bom, continuando. Hide Selection. Essa propriedade, ela vai responder a seguinte pergunta. Vamos esconder texto selecionado ao sair deste objeto? Né? Caso tenha algum texto selecionado ali na combo box, quando a gente tira o foco dele, a gente passa, né, a trabalhar com outro objeto, o texto vai continuar selecionado ou não? Perfeito. Vamos então, né, comparar true e false aqui com as nossas duas combo box. Na de cima, vou deixar o hide selection igual a true. Na de baixo, a primeira coisa que eu vou fazer é reativá-la e deixar o hide selection igual a false. Então, vamos comparar isso em momento de execução da aplicação. Então, tem um texto aqui.
Tranquilo? Copiei, colei embaixo. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar uma parte desse texto aqui e vou sair desse objeto. Eu quero saber se isso vai continuar selecionado ou não depois de sair do objeto. Vou clicar aqui nessa combo box, ó. Ficou selecionado. Então, quando o hide selection é igual a falso, que é o caso aqui da nossa combo box com fundo azul, se tiver texto selecionado, ao sair desse objeto, o texto continua selecionado. Para a combo box aqui, a primeira, né, vou selecionar texto nela agora e vou sair dela. Vou colocar o foco aqui nessa outra combo box. Quando eu tiro o foco dela, o texto não permanece selecionado. Então essa é a diferença aí do hide selection. Tudo bem? Então, voltando. Hide selection igual a true. O locked significa vou travar essa combo box. No caso aqui eu vou colocar true para essa. E para a segunda eu vou colocar falso. Para a gente fazer uma comparação. Vamos executar então esta aplicação. Vejamos, ó, a primeira eu não consigo clicar aqui dentro, né? Consigo digitar texto? Também não, porque ela está locked igual a true. Ela está ativa, mas está bloqueada. O usuário não consegue interagir com ela. A segunda está com locked igual a falso. Consigo selecionar alguma coisa, a gente não tem nada no momento. Consigo digitar texto? Consigo, digitei. Então essa é a diferença aí entre locked igual a true e locked igual a false. Então, fechando. Na primeira, eu vou pegar aqui o locked e deixar falso, né, para eu conseguir trabalhar com a combo box. Próxima propriedade é match entry. O que isso significa? Isso significa o modo como o Excel pode te ajudar a completar palavras que porventura o usuário está digitando para corresponder a alguma coisa que existe dentro da lista da combo box. Bom, eu vou deletar essa coluna aqui, vou colocar um novo texto aqui, amarelo, marrom, verde, vermelho, preto e azul. E aqui branco. Então estou colocando 7, estou fazendo a atualização da minha lista, né, com 7 novos elementos. E o que eu vou fazer? Essa aqui, né, já tem a propriedade, que vamos até comentar de novo, e comentamos lá no início do vídeo, né? A row source, que vai alimentar a lista dessa combo box, que no caso é essas cores que eu digitei aqui, né? Vou copiar isso aqui e vou colocar a mesma row source para essa combo box com fundo azul. Vou colar aqui, colei. E também vou colocar para essa pequenininha aqui, a row source dessa pequena combo box. Mesma coisa. Bom, voltei na primeira combo box. O match entry dela eu vou colocar igual a 0. Vou fazer um match entry com a primeira letra, né? Tá aqui. Essa segunda aqui que está com fundo azul, vou deixar igual a complete. E a terceira aqui eu vou deixar igual a 2, que é nenhum match entry. Não tem essa função. Se você começar a digitar, o Excel não vai te ajudar ali autocompletando o que você está digitando. Então é isso. Vamos fazer a execução para a gente ver como é que ficou isso aqui tudo. Bom, primeiramente, né? Temos aqui a lista da primeira combo box, que já era o que tinha, né? Já estava lá o row source, eu simplesmente atualizei aqui. Então agora temos novas cores aqui. Perfeito. Row source dessa, mesma coisa, né? Eu copiei a row source da primeira e colei aqui para as demais. E row source dessa, mesma coisa. Se eu começar a digitar nessa última aqui, né? Quero digitar, por exemplo, verde. Comecei lá, V-E-R. Perceba que o Excel não sugeriu nada. Por quê? Porque o match entry está igual a 2, o que significa desativar essa função aí de autocompletar do Excel. Então, beleza. Vamos agora para essa azulzinha aqui, ó. Match entry lá é igual a 1 e significa que todo o texto que eu digitar, eu mantenho completo o texto que eu digitar e o Excel vai me ajudando ao longo, né, à medida que eu for escrevendo, com a função autocompletar dele. Então vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar o verde de novo, ó. Só de eu começar a escrever o V, o Excel já está me sugerindo o resto.
Eu só digitei a letra V. O Excel me sugeriu o resto. Vamos supor que eu quisesse vermelho. Então eu coloco V-E-R-M e o Excel está me sugerindo agora, né, o resto aí. Beleza. Isso aqui é o match entry igual a 1. Eu permaneço com toda a completude do meu texto. Se aqui, né, vou até fechar essa janela aqui para alterar minha lista. Vermelho com rosa. E aqui eu vou mudar. Vou colocar aqui vermelho com preto. Para a gente ver o que vai acontecer, né, se de repente eu queira digitar vermelho com preto. Vamos ver como é que seria esse comportamento. Então eu vou executar essa janela novamente. E vou clicar aqui nessa segunda combo box, né, que tem ao fundo azul, e vou digitar lá, o vermelho com rosa. Eu digito com, quando eu colocar a letra P, vai completar com o resto que eu preciso. Então completa também frases, né, não somente palavras. E agora, para a combo box aqui número 1, né, a primeira, que tem lá o match entry igual a 0, que é completar com a primeira letra. Se eu tento colocar aqui vermelho, né, quando eu começo a digitar já dá um problema, né? Por quê? Porque nesta configuração só se permite ali ficar uma letra do texto e a primeira letra já tem que dar aí o autocompletar. Então, por exemplo, seria o caso do marrom, porque se eu digito M, só uma letra, eu consigo completar com algo que está da lista. Seria o caso também, por exemplo, do branco, digitei só uma letra. O Excel consegue achar algum elemento da lista. Mas se tiver mais de um elemento da lista que compartilha a primeira letra do que eu digitar, não vai dar certo. É o caso, por exemplo, do amarelo e azul, que existe aqui na minha lista, né? Na célula 1 e na célula 6. Se eu venho aqui e digito A, surgiu o amarelo, que é o primeiro que achou. Mas e se eu precisar digitar o azul? Não tem jeito, eu não posso digitar o A e o Z, eu tenho que digitar o A duas vezes. Eu digito A e o A e A e A, para ir trocando entre os elementos, né, que existem dentro da lista que começam com a letra A. Então essa, digamos, é a funcionalidade desse match entry. Bom, vou deixar o match entry aqui igual a complete para a primeira e também para a última, complete. E voltar aqui, vou selecionar a primeira combo box para a gente ver o restante aqui das propriedades. Mass length é o número máximo de caracteres que pode ser digitado dentro da combo box. Se eu deixar igual a 0, isso significa ilimitado. Já vimos essa propriedade anteriormente, né? Selection margin é uma margem que vai existir aqui dentro da combo box em relação ao início da combo box e o texto que vai estar dentro dela. Vou colocar um texto dentro dela aqui, como default, né, rosa. Então eu cliquei, esperei um pouquinho, surgiu ali o cursor e eu posso digitar. Quando eu escrevo rosa aqui, inclusive, né, isso aqui é o valor inicial da propriedade de value. Eu digitei aqui dentro, alterou automaticamente aqui a minha propriedade de value. Deixei lá como rosa. Saí. Percebam que existe uma margem que é isso aqui, Vou desenhar aqui, com o meu triângulo, meu quadrado, né? Opa, não ficou tão legal. Deixa eu voltar. Aqui assim, Então, aquela região que está dentro do meu retângulo ali é uma margenzinha que existe entre o início da combo box e o início do texto. Percebam, né? O espaçozinho ali. Quando eu seleciono isso aqui e deixo esse selection margin igual a true, eu permito a existência dessa margem. Se eu coloco igual a false, vai eliminar a margem. Veja, acabou a margem, né? O texto está bem coladinho ali no início da combo box. Bom, continuando, a última propriedade aqui é o test align. Eu posso deixar o texto à esquerda, posso deixar centralizado, né? Já aparece aqui o efeito disso. E posso selecionar aqui para deixar o texto alinhado à direita. Aparece ali o efeito disso. Bom, com isso fechamos então as propriedades aí da categoria Behavior. Opa, faltou uma, gente. Tem aqui, Match Required. Então, o que é o Match Required? Vamos fazer ela para a gente fechar. O Match Required significa o seguinte: o texto que for digitar aqui dentro, ele tem que corresponder exatamente a algum elemento da lista. Se eu coloco isso aqui igual a true, e eu deixei lá igual a true, vamos ver o que vai acontecer em termos de execução. Primeiro já deu erro.
deu um erro aqui porque já começou a aplicação e tinha uma rosa lá dentro e já não deu, digamos, o match, né? Uma correspondência com algo da lista. Beleza, o que eu vou fazer? Vou tirar o rosa, deixar vazio, vou colocar lilás. Também não tem, né, na lista. Vou sair desse objeto para tentar validar aquela operação. O que aconteceu? Erro de novo. Por quê? Porque lilás não existe na lista e o matching tem que existir. O required match eu coloquei ele igual a true. Beleza, se eu digito aqui então verde, né, e tento sair aqui agora de dentro, né, deste combo box, vou dar o foco agora nesse aqui, por exemplo, ó, não deu erro, tá tudo certo. Porque o matching, né, houve correspondência ali do que eu digitei com algum elemento da lista. Bom, então essa, digamos, é a aplicação, né, desse match required igual a true. Se eu coloco falso, né, não estou exigindo que o texto que eu escrevo aqui corresponda exatamente com alguma coisa da lista da combo box. Bom, vamos então para a data. Nesse ponto, acredito que seja interessante eu introduzir para vocês que um combo box ele pode exibir uma lista que é composta de múltiplas colunas. Por exemplo, vamos voltar aqui no nosso Excel e fazer o seguinte: eu vou colocar aqui na coluna B, vou colocar aqui o número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar esses números aqui, né, para a gente conseguir vê-los alinhados ali à esquerda. Beleza. Então agora eu gostaria, né, que na minha combo box tivesse essas duas colunas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou alterar a minha propriedade row source. Então vamos voltar lá dentro aqui, né, do visual, e para a primeira combo box aqui eu vou pegar a row source, né, que é uma propriedade que a gente está até trabalhando, né, que vai especificar onde estão os elementos da lista pertencente à combo box. E a row source, no momento ela está na sheet 1, né, que é a planilha que está aqui, ó, sheet 1, e no momento está pegando aqui somente as células A1 até a célula A7, que é o que está aqui. Célula 1, 2 pontos, né? A gente pode ler como até, então é A1 até A7. Agora eu quero, né, que também pegue a coluna B, da B1 até a B7. Como que eu faço isso? Basta vir aqui e colocar no lugar do A, eu coloco o B. Então agora temos do A1 até o B7. Tranquilo. Vamos ver o que aconteceu com essa modificação. Vamos executar a nossa aplicação. O que aconteceu? Ó, vejamos. Quando eu clico aqui agora, professor, nada, né? Só estou vendo aqui uma coluna, que é a coluna A. Vamos então voltar lá para a gente ver. Primeira coisa, eu vou colocar esse texto aqui alinhado à esquerda. Eu acho um pouco estranho à direita. Beleza, coloquei à esquerda. O que eu preciso? Primeira coisa aqui, ó, essa propriedade, column count, significa quantas colunas que eu quero exibir para o usuário. Como agora tem duas colunas, eu vou colocar igual a 2. Se eu coloco igual a 2, vamos ver em execução o que deu. Estou exibindo agora as duas colunas, ó, coluna A e coluna B. Tranquilo? Vamos agora fazer esse color count igual a 0, para ver o que acontece, ó. Vou executar e estou exibindo coluna nenhuma, né? Então, cuidado aí com o color count. Se eu pego esse color count agora e coloco ele em -1, um número negativo, o que acontece? Vou agora executar novamente e quando eu coloco o número negativo, vai exibir todas as colunas que forem especificadas na propriedade raw source. Então, essa é então a funcionalidade desta propriedade. Então já falei aqui do column count, falei do raw source. Vamos seguir aqui agora para o bound column e a gente segue aí na ordem, né? Bound column igual a 1 significa qual vai ser a coluna utilizada para configurar a propriedade value, essa propriedade aqui, ó, do nosso objeto.
uma vez que o usuário selecione uma linha na lista, devo colocar aqui para value o valor que está na linha A, ou seja, uma cor, né, um valor textual, ou o valor que está aqui na linha, na coluna B, né, um valor numérico, vai ser um número de 1 até 7. Então, se eu coloco bound column igual a 1, eu estou retornando a primeira coluna, que seria então um valor aqui textual. Se eu coloco aqui bound column igual a 2, seria então colocar aqui valor numérico para a propriedade value. Vou deixar a propriedade value agora igual a 0, né? Vou deletar esse texto aqui, deixar em branco. E vamos fazer esse teste. Como que a gente vai fazer esse teste? Eu preciso ver em tempo de execução qual que é o valor que vai estar associado a essa propriedade aqui. Para tanto, eu vou fazer um primeiro códigozinho VBA só para a gente poder compreender essa propriedade, propriedade bound column. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar minha caixinha de ferramentas, vou trazer ela para cá. Vou adicionar um botãozinho aqui, ó. A gente não, no futuro, né, em outro vídeo, a gente vai trabalhar com as propriedades do botão, vamos entender a funcionalidade do botão. E em outro vídeo a gente vai trabalhar com código VBA. Então aqui é só rapidamente para a gente compreender a nossa propriedadezinha. Bom, esse botão eu vou colocar ele inclusive aqui em cima, aqui, ó. Tá ali o botão. Clicando duas vezes sobre esse botão, eu ativo, digamos, códigos. E tem até um código pronto aqui que eu já digitei. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar uma mensagem, vai abrir uma mensagem, um pop-up na tela, e vai mostrar para mim o combo box número 1, ponto value, ou seja, o valor que está na propriedade value desse objeto combo box número 1. Lembram quando eu falei sobre o nome, né, da propriedade name? Então vou abrir aqui o user form de novo, ó, clicando duas vezes aqui. Quando eu clico aqui, né, essa propriedade name, esse combo box número 1 aqui, é o que eu estou usando aqui agora, ó. Combo box 1 é o nome, né, é o nome, digamos, do objeto para fins de código. É aqui que eu uso esse nome. Perfeito. Vamos voltar lá no nosso user form, clicando aqui, né, no combo box número 1, neste nomezinho. Eu quero então o seguinte: eu quero que quando eu selecionar uma linha, que o valor associado a essa linha selecionada seja algo na segunda coluna da lista, né? Vai ser um valor numérico aqui no nosso caso. Vamos ver se em termos de execução como que isso ficou. Então nós temos aqui, né, nossa combo box. Vou selecionar aqui, por exemplo, a linha, terceira linha, né, elemento verde, e cujo resultado aqui é igual a 3 na segunda coluna. Aqui ficou aparecendo a primeira coluna, tranquilo. Mas quando eu clico aqui, vai surgir um pop-up, que é essa, indicando qual que é o valor em tempo de execução da propriedade value, que é 3, né, que corresponde ao número 3 que está aqui na linha associada aí ao nome verde, né? Então, essa é, digamos, a funcionalidade desse bound column aqui, ó. Se eu coloco bound column igual a 1, o que vai acontecer? Vamos executar então. Executando, né? Vou selecionar aqui vermelho com rosa. E quando eu clico aqui em Command Button, apareceu então vermelho com rosa. O value, a propriedade value, neste momento de execução da combo box número 1, ela está aqui com um valor igual a esse texto, vermelho com rosa. Então, essa é, digamos, a usabilidade, né, da bound column. E um detalhezinho aqui é o seguinte: para a bound column ser igual a 2, não necessariamente eu preciso ter a visibilidade de todas as colunas. Eu poderia ter a visibilidade de uma somente. Né? Vamos executar o código para a gente ver como que ficou isso aqui, ó. Voltando, né? Eu vou mostrar somente uma coluna, que vai ser a primeira. Mas no meu row source existem as duas colunas, né? A coluna A e a coluna B. Percebam aqui, né?
E o bound column está sendo na segunda coluna. Então vamos executar. Então novamente, né? Visualização, só vejo a primeira coluna. Ok. Vou selecionar aqui a marrom. E quando eu clicar no botão, vai ter que voltar o número 2 para mim. Porque o bound column está aí na segunda coluna. Cliquei no botão, número 2 aí. Esse número 2, na verdade, né, é o valor que está na propriedade de value do objeto combo box número 1. Tranquilo. Continuando então, né? Column heads. Isso significa o quê? Se eu vou colocar um textozinho aqui na coluna, ó. Quando eu coloco igual a true, em tempo de execução, veja o que vai acontecer, ó. Apareceu a coluna A aqui. Então é um textozinho para a coluna. Fechando. Se eu exibo as duas colunas, vou colocar o column count aqui igual a -1 para exibir todas. Quando eu executo, e permanecendo, né, com column heads igual a true, quando eu executo isso, para cada uma das colunas existentes, eu coloco lá coluna A, coluna B, coluna C e assim consecutivamente, né? É um cabeçalho para a coluna. Em código a gente pode trocar esse nome, né? De column A a gente pode escolher um outro nome que a gente quiser. Aqui na interface gráfica vem somente dessa forma, column A, column B, column C e assim consecutivamente. Bom, vou tirar o column heads aqui, vou deixar falso, não vai ter. Column width é o comprimento das colunas. Para cada coluna que existir, eu posso colocar aqui um número, falando o comprimento dela, coloco ponto e vírgula, comprimento da segunda coluna, vou colocar aqui 300, coloco ponto e vírgula, comprimento da terceira coluna e assim consecutivamente, né? Eu vou separando o comprimento de cada uma das colunas por um ponto e vírgula. Bom, no nosso caso temos duas colunas. Vamos colocar 100 aqui para a primeira coluna e talvez 50 para a segunda. E vamos ver o que aconteceu. Né? Quando eu saio aqui, ó, já converteu isso em pontos. Colocou 100 pontos, 49,95 pontos. Então, vamos ver se isso foi suficiente. Foi suficiente? Parece que sim, né? Deu um tamanho ok aqui para isso. Para a segunda também. Vamos voltar aqui então nessa propriedade e trabalhar um pouco mais aqui no column if. Bom, se eu deixo aqui essa column if em branco, significa que todas as colunas terão o mesmo comprimento. Beleza. Se eu coloco aqui ponto e vírgula, ou seja, a primeira coluna está em branco, e a segunda, eu coloco lá um valor, por exemplo, de 50, isso significa o quê? A primeira coluna está pegando aqui 1 polegada como padrão, e a segunda está pegando 50 pontos. 1 polegada é 72 pontos. É uma coisa, eu deixar aqui em branco, é uma coisa de eu colocar 72 aqui. Então, vou deixar em branco, vamos ver o que vai acontecer, ó. Primeira coluna. Não tá parecendo que não está nem alterando, né? Mas percebam que tem até um scroll bar aqui agora, nas colunas. Voltando. Vou agora alterar o seguinte, para a primeira coluna aqui, ó, eu vou colocar igual a 0. Vamos ver o que vai acontecer. Coloquei a 0 e rodei. Primeira coluna, ela foi, digamos, escondida, né? Não mostra a primeira coluna, só mostra a segunda. Bom, voltando aqui no column width. Em vez de pontos, agora eu quero colocar em centímetros. Vou colocar 1 centímetro aqui na primeira coluna e 1 centímetro na segunda coluna. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Transformou em pontos, meu 1 centímetro. Ok. O que aconteceu? Né, o espaço ali não foi suficiente para a primeira coluna, né? Foi poucos. O tamanho, né, do comprimento da primeira coluna não foi suficiente. Bom, vamos voltar aqui então. E eu vou deixar isso aqui em branco, né? Vai ficar aí, digamos, o mesmo comprimento para cada uma das colunas. Vou executar, né? E está lá o comprimento, o mesmo comprimento para cada uma das colunas.
Tranquilo. Posso então, né, trabalhar isso aqui com column if de maneira a especificar quais são as colunas que eu quero mostrar, né? Se eu quero, basta colocar ali o valor de 0 para aquelas que eu não quero mostrar. E aí eu consigo, né, criar ali uma visualização bem customizada para o usuário. Resumindo então, né, para que essa propriedade column ifs, se eu coloco aqui, né, 3 centímetros para a primeira coluna e 2 centímetros para a segunda, quando eu saio, né, isso é convertido em pontos de forma automática, mas temos que ter em mente o seguinte, né, que o que teremos é, para essa primeira coluna aqui, ó, temos aqui 3 centímetros de comprimento. Para essa segunda coluna, temos aqui 2 centímetros de comprimento. É isso, né? Temos que ter em mente isso aí. Se a gente coloca um número positivo ali, estaremos especificando, né, o comprimento de cada uma das colunas. Se eu coloco 0, eu vou esconder uma delas. Se eu deixo em branco, eu vou deixar o valor padrão, que é 1 polegada, que corresponde a 72 pontos. Tranquilo. Outro ponto que é importante para a gente, ele é relacionado aqui ao bound column, que eu passei por ele, mas eu vou até voltar nele. Que é o seguinte, ó, quando eu coloco o bound column aqui igual a 2, perde-se a referência do que está escrito aqui dentro com o value. Então, por exemplo, vou até colocar aqui alguma coisa, ó, o rosa, de novo, né? Seleciono de novo, não apareceu aqui o value. Ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer aqui na propriedade text, né? Se eu pego esse bound column aqui e coloco igual a 1, eu deixo rosa, tanto o value quanto o text pegam aí, digamos, o value inicial do rosa. Ah, mas isso vai para o texto? Não, de forma alguma. Se eu colocar aqui números, é a mesma coisa. O value trocou com o bound column igual a 1, a propriedade text também. Se eu coloco esse bound column aqui igual a 2, né, o value já não está mais associado a esse valor que está apresentando aqui dentro inicialmente e nem é, digamos, um aliás, um apelido para a propriedade text. É algo aí que se difere, por exemplo, do objeto textbox, esse mecanismo de funcionamento aqui do combo box. Então, tranquilo, vamos continuar então, vou fechar aqui a abinha appearance e vamos continuar. Então, no meu caso aqui, ó, eu não quero exibir a segunda coluna, vou deixar o column if igual a 0 pontos aqui para a segunda coluna. E vamos verificar, né, se deu certinho isso aí, essa ideia. Estamos aqui, estou exibindo só a primeira coluna, tranquilo. Beleza. Vamos agora trabalhar com a propriedade Control Source. Essa propriedade, ela faz um vínculo entre uma célula do Excel com a propriedade text. E observe como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui uma célula do Excel, uma referência, né? Vai ser a sheet 1, interrogação A10, que vai ser essa célula aqui então, né? Na sheet 1, A10. Coloquei lá. Deu certo? Ok? Quando eu coloco aqui nessa célula, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, em tempo de execução, quando eu começar aqui essa aplicação, vai haver esse vínculo. A propriedade text vai ser igual ao conteúdo da célula A10 e isso automaticamente também vai vir parar aqui, ó, como valor inicial do texto aí que está na combo box. Vamos fazer a execução para a gente conferir, ó. Fizemos a execução, né? Esse valor aqui ele veio parar aqui. E por trás disso, a propriedade text, ela também vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente parar a execução aqui, né, isso manteve aqui, né, em tempo de edição, e a gente pode conferir aqui, né, que o text ele veio para esse value. E o value? O value não. O value ele está desassociado nesse momento. E se a gente coloca o bound count igual a 1? Vou alterar aqui. Aí o value pega.
né? Fica o value como, digamos, linkado ao text, que está linkado a isso aqui, que está linkado à célula A10 lá do Excel. Então, detalhezinho importante aí, né? Esse bound column, ele desvincula o value aí se o bound column não for igual a 1. Desvinculei de novo. Beleza. E se eu mudar o text agora? Né? Se eu mudar ele aqui, ó, coloquei um número bem doidão lá. Eu vou, percebam, né? Quando eu desvinculei, o meu value ele foi para 0 e limpou aqui, ó, limpou tudo, né? Eu vou até fazer de novo, ó. Tava aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou agora fazer essa execução novamente, ó. Vou executar novamente aqui. Veio 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Fechei. Esse valor manteve. Vou agora selecionar aqui, ó, para me mostrar novamente, ó, o text manteve aqui no final da execução. E eu vou transformar meu bound count igual a 1. O que vai acontecer? Né, aqui no appearance, eu já vinculei já. Quando eu desvinculo, né, coloco igual a 2, o value vai ser igual a 0 e tudo vai ser igual a 0. Vai tirar isso aqui, vai tirar esse, vai tirar o text também, ó. Percebam. Tirou aqui, tirou o valor da A10, tirou o valor aqui, né, que estava aqui escrito, tirou o valor do text. E aí meio que começa do zero. Eu perco, né, toda essa funcionalidade. Aqui, vou preencher novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer a execução dessa caixinha aqui. E percebam, né, veio parar aqui, o text vai estar configurado, quando eu volto lá em modo de edição, está configurado. E se eu mudar esse valor do text aqui, né, estou pensando, colocando um número bem grandão lá, vou alterar a célula 10, vamos ver o que vai acontecer, ó. Mudei, não alterou. Então aqui no Combo Box, né, se eu tiver o bound column diferente de 1, esse control source ele funciona só em um sentido, né? Ele está funcionando no sentido da planilha para a propriedade text. Mas se eu alterar a propriedade text, isso não altera aqui na planilha. Então, atenção aí a esse pequeno detalhe aí do Excel. Bom, continuando então. List rows, o que isso faz? Esta propriedade define a quantidade máxima de linhas que será exibida na listagem, né, da Combo Box no momento de execução da aplicação. Vamos ver isso na prática como está funcionando. Ó. Quando eu clico aqui, está exibindo aqui 7 linhas. O máximo definido pela propriedade é 8. Vamos voltar lá então e vamos trocar isso. Ó. Vou diminuir aqui agora. Vamos trocar isso aqui agora para 5 linhas. Então o máximo de linhas exibidas será agora 5. Vejamos o que vai acontecer. Ó. Abri a minha test box aqui, apareceu 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Se eu quiser ver as outras, surgiu aqui, né, uma barra de rolagem que eu tenho que clicar aqui para ver as outras. Então essa é, digamos, a funcionalidade da List Rows. List Style significa pleno, ou eu posso escolher aqui com um botãozinho, opção igual a 1. Veja o que vai acontecer aqui em execução, ó. Eu posso selecionar aqui, apareceu, né, um Option Button ali para especificar, né, meramente aí de aparência isso. Bom, vou tirar aqui essa lista. Eu vou tirar também esse Control Source aqui, que eu vou precisar daqui a pouco fazer uma outra alteração. List Width é o comprimento da lista. Se essa propriedade tiver com valor 0, a lista fica com tamanho igual da Combo Box. Se eu coloco aqui, por exemplo, essa lista com o valor aqui, né, o comprimento igual a 3 centímetros, vejamos o que acontece lá na execução. Ó. Tem o Combo Box, olha o tamanho da lista. Né, a lista agora está com 3 centímetros. Vou aumentar agora para 5 centímetros o tamanho dessa lista. Ó. Vou lá então, Combo Box, comprimento da lista, 5 centímetros. Quando eu sair aqui, né, vai utilizar para pontos, mas
Vamos ver o que aconteceu lá na execução, ó. Agora aumentou o tamanho da minha lista, né, dessa listagem. Se eu coloco igual a 0, fica exatamente no tamanho da combo box. Então eu vou pegar aqui a lista if, colocar 0. Em tempo de execução, né, a lista agora está no tamanho da combo box. Row source, né, já vimos, acho que não precisamos comentar. Text é o texto que vai aparecer aqui, né, dentro da janela do combo box. A propriedade text column vai definir qual coluna que vai ser mostrado aqui dentro da combo box, né, para um caso, né, que exista mais de uma coluna dentro aqui da propriedade row source. Então, vamos ver o que a gente seleciona aqui, ó. A gente coloca a coluna número 1, vamos executar para ver o que acontece, ó. Se eu selecionar aqui, está mostrando, né, um valor, e esse valor aqui pertence à coluna número 1, coluna A. Vamos mudar lá então o teste column para 2. E aí a gente vai executar essa janela. Quando eu seleciono aqui de novo verde, está mostrando 3. Por quê? O teste column agora está mostrando dados da segunda coluna. Coloquei lá o teste column igual a 2. Se eu coloco menos 1, né, isso aqui vai ser o valor default, que é, digamos, a primeira coluna. Quando a gente executa aqui, né, quando a gente seleciona alguma coisa, mostra lá um valor associado à primeira coluna de dados. Bom, por fim, top index. O que isso faz? Para demonstrar isso aqui, eu vou alterar aqui o row source. Eu vou colocar aqui até a célula B17 e eu vou alterar aqui agora essa minha planilha. Vou colocar algumas outras informações aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3 e vou colocar aqui até 10. E deixa o resto em branco. Bom, voltando, né? Vamos ver o que a gente fez até agora. A gente só alterou o row source ali. Se eu executo isso, né? Temos aqui algumas linhas a mais, né, sendo exibidas. Ok, vou alterar isso aqui também e agora eu vou exibir tudo. Vou deletar isso aqui para eu exibir todas as colunas que existem, ó. Então está sendo exibido isso aqui e a partir da coluna aqui, né, não tem o segundo valor, está em branco, conforme está aqui, né? A célula está em branco, aqui também está em branco, mas a linha existe. O que é o meu top index? Meu top index, ele é nessa propriedade aqui, ó, top index. Ele define qual é o valor do que a gente chama de list index que está sendo exibido no topo do combo box. Então vamos fazer um teste. Essas combo boxes que estão aqui embaixo, eu vou trocar o nome delas. Vou chamar elas agora, né? Eu vou pegar o name dela, né? E vou chamar aqui combo para list index. Só o nome, não tem alteração nenhuma gráfica. Essa outra aqui, vou também alterar o nome dela. É combo para top index. E é isso. O que eu vou fazer? Aqui dentro da primeira, eu vou imprimir o list index. Eu vou colocar aqui no momento de execução o list index dessa primeira combo box. E nessa outra aqui eu vou colocar o top index desta primeira combo box aqui em cima. Como assim? Então eu vou usar um pouquinho de código VBA aqui só para demonstrar, né, essa funcionalidade aqui da top index. Então vou clicar duas vezes nessa primeira combo box. Quando eu clico, ela vai abrir para mim aqui, ó, deixa eu até deletar isso aqui, uma função, né, que está associada à troca de valores da combo box número 1. Essa função de troca de valores, ela acontece através das teclas do teclado, a tecla de subir e descer, né, para selecionar itens da lista. O que vai acontecer? Essa função aqui, quando ela for ativada,
ela vai fazer o seguinte, ó, o combo box para list index ponto. Opa, aconteceu alguma coisa, né? Não selecionou aqui o objeto. Vou até verificar se esse nome está correto. O nome do objeto. Vou voltar lá no user form e vou verificar aqui o nome dele, ó. Combo para list index. Está correto isso? Vou dar um Ctrl C e vou lá verificar. Não tá, né? Era só combo para list. Então vou tirar aqui o combo para list. Vou voltar, ponto. Apareceu isso aqui, eu acertei o nome do objeto. Então, text vai ser igual a o combo box 1 ponto top index. Não, list, né? List index. List index. Ok. Perfeito. Outra coisa, né? Então, o combo para top index ponto text vai ser igual ao combo 1. Opa, não posso sair. Combo box 1 ponto top index. Então vamos ver agora em termos de execução o que aconteceu. Inclusive, tem até mais um combo que está sobrando. Eu vou colocar esse valor aqui, ó, do value. Deixa eu ver qual é o combo que está sobrando lá, ó. Já usamos esse e tem aqui o combo box 4. Então eu vou pegar aqui o nome dele e, né, dentro aqui da propriedade text desse combo box eu vou exibir uma informação desse aqui, ó. Então voltando lá, né? Então combo box 4.text vai ser igual a isso aqui. Combo, dá um OK aqui, eu consigo selecionar combo box 1.value. Perfeito. Vou agora voltar no meu user form. Cliquei aqui duas vezes, né? Aqui. E vou até adicionar um label também para facilitar o nosso entendimento, ó. O labelzinho aqui. Isso aqui é o que? Opa, deixa eu voltar aqui no user form. Esse label, ele é o list index. Beleza? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui no label. Né? Copiei. Opa, deixa eu voltar. Este aqui vai ser o top index. E Ctrl C, Ctrl V no label, para eu evitar de usar a toolbox. Isso aqui é o value. Lembrando, né, que tudo isso aqui é list index da combo box número 1. Top index da combo box número 1 e value da combo box número 1. Como que funciona esse list index? Quando os dados que, né, vão ser abertos aqui, né, a lista que vai pertencer a esse combo box no momento da execução do aplicativo, ela vai ser estocada dentro de um vetor. E um vetor é uma estrutura de dados, de programação, e ele funciona da seguinte forma, ó. Na posição inicial desse vetor vai ter esse elemento aqui. Na segunda posição vai ter esse elemento, na terceira esse elemento, e assim consecutivamente. Só que a posição inicial de um vetor começa em 0 e não em 1. Então, se eu fosse colocar aqui do lado, né, inserir uma coluna aqui, e aqui fosse representar o meu list index, como que seria isso? Seria 0, 1, 2 e assim consecutivamente, né, até, digamos, a posição aqui 16, que vai ter o último dado, né? Vou colocar isso aqui, ó, à esquerda para a gente não esquecer. Essa ou em centralizado para ficar mais fácil, talvez. Isso aqui é a primeira coluna lá do nosso row source e isso aqui é a segunda coluna do row source. Tranquilo. Da forma como está configurado, o que a gente tem lá? Ó? A gente tem o seguinte, ó, isso aqui é o list index. Isso aqui está sendo o meu atual value, visto, né, que nosso bound column está sendo igual a 2 e, salvo engano, isso aqui é o text. Vamos conferir para ver se é isso mesmo, né? Se a gente tem exatamente isso aí, ó. Vamos voltar lá no VBA. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o test column -1
E aí, como a gente alterou aqui o Excel, né, a gente tem que alterar o nosso source aqui, ó, agora a gente está aqui, na verdade, começando no B2 e indo até a C18. Para a gente manter lá a mesma coisa, né, a mesma seleção de dados. E o bound column é a segunda coluna. O bound column é a segunda coluna, significa que o value está associado à segunda coluna. Vamos ver se a gente está até agora tudo ok, né? Vamos executar essa aplicação e veja lá, ó, nós temos aqui na primeira coluna de amarelo até 10 e aqui de 1 até 7 e depois aqui começa a ficar vazio porque esses dados aqui, né, estão vazios. Voltando no VBA, algo que eu fiz aqui, ó, que eu alterei, era 5, agora está 20, vou até voltar para 5. Vou executar novamente, né, para a gente ver, ó. 5 agora, 1, 2, 3, 4, 5. E à medida que eu vou andando para baixo aqui, eu tenho até a última linha que exibe essa informação aqui, né, o 10 e o segundo aqui está vazio. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar se esse list index está correspondendo, né, corretamente, se o value está correspondendo corretamente, e vou explicar o que é esse top index, que é a propriedade que a gente está querendo trabalhar, e o top index se relaciona com o list index. Então vamos executar novamente para a gente ter essa ideia. Ó. Posicionei aqui meu cursor e com as teclas do teclado para descer, eu vou selecionar meu primeiro elemento, que é o amarelo. O list index é igual a 0, está correspondendo aqui, né? E o value é igual a 1, correspondeu. Vou descendo, ó, marrom. Vejam aí se o list index está correspondente e se o value também. Todos devem estar. Ó, azul, vermelho com rosa, vermelho com preto. Não, azul não, gente. Aqui era verde, né? Verde. Agora que foi o azul. E o branco. Então, o branco tem o list index igual a 6, list index igual a 6. Tem o value igual a 7, value igual a 7. Se eu descer mais um aqui, número 1, eu selecionei isso aqui como text. O list index vale 7 e o value está vazio. Então, aqui o value apareceu vazio. Perfeito. E o top index? O top index está sempre menos 1 aqui, ó. Ele nunca está mudando. Por quê? Porque essa listagem aqui não está ativa. Ela está ativa quando eu começo, em vez de passar o mouse, a usar as teclas do teclado, para cima e para baixo. Então eu vou colocar tudo para cima. E percebam agora que meu list index é 0, quando eu seleciono aqui o amarelo. E o top index é 0. Como assim o top index é 0? Nessa listagem que está ativa, o item que está no topo, qual é o list index dele? É 0. O item que está no topo é a primeira linha aqui, né, que é amarelo e 1, e o list index disso é 0. Então, descendo aqui agora com os botões do teclado. Eu desci 1, o amarelo ainda está no topo, desci 1, o amarelo está no topo ainda, desci 1, o amarelo ainda está no topo, desci mais 1, o amarelo ainda está no topo. Quando eu descer mais 1 agora, né, considerando que a lista tem um tamanho de 5 somente, né, somente 5 linhas, quando eu descer mais 1, o top index tem que mudar. Por quê? Vai ser o marrom que vai estar no topo da lista. Então eu desço mais 1, ó, com o teclado, desci. Quem está no topo da lista é o marrom. Qual é o list index do marrom? Olhando aqui na nossa tabela Excel, o list index dele é igual a 1. Então voltando, se eu desço mais 1 no teclado, selecionei o branco, quem está no topo da lista é o verde. Qual que é o list index desse verde? Olhando aqui no Excel, na tabelinha aqui, ó, o list index dele é igual a 2. Então, o top index, ele exibe, né, ele contém, em momento de execução, qual é o list index do elemento aqui dessa lista que se encontra no topo da lista. Bom, isso, né, o top index, ele é super dependente, então, do tamanho, né, de linhas existentes aqui dentro dessa listagem. Se eu volto lá, né, nesse list rows e coloco igual a 20, né,
e faço a execução disso aqui novamente, percebam o seguinte, ó. Agora eu estou exibindo toda a lista sem precisar da barra de rolagem. Então eu descendo aqui no teclado e parando aqui talvez no último elemento, ó, vou até sair dele. O top index continua igual a zero. Por quê? O amarelo aqui, né, que tem o list index igual a zero, vai sempre estar no topo da lista. Bom, com isso, a gente finaliza então essas propriedades aí relativo à categoria data. Nossa próxima propriedade é a fonte. Então a fonte é algo muito simples, né? Basta clicar aqui nesses três pontinhos, eu tenho acesso aí ao tipo de letra, a tamanho de letra, se vai ser oblíquo, né, normal. E vou aumentar aqui, por exemplo, né, o nosso tamanho de letra, vou colocar para 16, normal. Bom, para eu testar isso, né, eu posso clicar uma vez aqui e digitar alguma coisa, percebam lá, né, que já foi alterado. E em momento de execução também, né, isso vai ser alterado. Ó. Perceba que a lista aqui foi alterada para a fonte, né, que eu escolhi previamente. Bom, seguindo então, né, vamos entrar aqui na categoria miscelâneos. Primeira propriedade é o drag behavior. O que isso significa? Consigo, né, selecionar texto dentro dessa caixa e levar para um outro local ou não? Se tiver igual a 1, está ativo, né, o drag behavior está enabled. Se não, vai estar desabilitado. Então o que eu vou fazer? Para essa primeira caixa aqui, ó, vou deixar o drag behavior igual a 1. Para essa segunda, vou deixar desativado, da forma como está aí. Vamos ver então em tempo de execução o que vai acontecer. Vou digitar qualquer coisa aqui e deu um erro. Qual que é esse erro? Está falando que teve um valor aqui igual a nulo. Então vamos tentar entender isso aqui. O que a gente está fazendo até o momento? Né? O valor que eu selecionar aqui, ele vai aparecer aqui, né, nesta combo box. Aí o que acontece? Quando eu digito qualquer coisa, a aplicação, ela considerando, né, que o bound aqui column está igual a 2, ela vai vir aqui, vai tentar encontrar uma correspondência com o que eu entrar ali para a propriedade text e vai tentar achar um value aqui para mim. Como meu value aqui, né, não vai existir porque eu estou digitando qualquer coisa, o valor da propriedade value vai ser nula. E a gente não sabe como que é a impressão desse nulo, né? Voltando aqui para essa caixinha, né? Quando eu vou imprimir o valor da propriedade value, que vai ser nulo, como imprimir isso? A gente não especificou isso, aí vai dar um erro. O que a gente vai fazer então? No nosso código a gente vai comentar esta linha de códigozinho que a gente fez anteriormente. Para comentar, basta colocar uma aspa simples. O que é um comentário? Quando, né, o Excel for executar esse código, chegou aqui na linha comentar, ele pula. Ele desconsidera a linha comentada, não vai ter, né, a execução disso. Vou comentar também, né, essa mensagem aqui do combo box, do botão, né, do botão que a gente criou. Vou deixar ela comentada também. E agora eu vou executar novamente, né, para a gente testar aí, então, a nossa funcionalidade drag behavior. Beleza, tenho aqui, vou digitar qualquer coisa, digitei, aí agora não aparece aqui o valor mais, né, porque a gente comentou o código, e nem deu o erro, né, não deu aquele erro mais. Se eu selecionar aqui, ó, né, o marrom, não aparece o valor porque o código lá relativo a isso aqui foi comentado, ele não está sendo executado mais. Beleza, digitei qualquer coisa, né, vou digitar aqui qualquer coisa, vou selecionar, vou clicar com o botão do mouse, ó, e vou tentar executar um drag behavior, inclusive colocando aqui, ó, consegui. Agora, e lembrando, né, que esse combo box, a propriedade drag behavior está ativa. Para essa combo box aqui, digitei alguma coisa e vou tentar executar o drag behavior. Selecionei, cliquei, né, e não consigo, né, fazer a execução do drag behavior. Então essa é a funcionalidade aí, né, do drag behavior. Bom, continuando, né, vou fechar aqui. Enter field behavior vai ser o comportamento quando a gente entrar dentro de uma combo box, quando a gente ativar ela, né, a seleção, colocar o foco nela. Então nós temos aqui, ó, a opção igual a 0, que vai ser selecionar todo o texto, e temos a opção igual a 1, que vai ser selecionar o último texto que estava selecionado
no momento que saímos desse objeto. Então, para o primeiro combo box aqui, eu vou deixar na opção igual a 0. Para esse combo box aqui que tem o fundo azul, eu vou deixar a opção igual a 1, né, para o Enter Field Behavior. E vamos testar ambos em tempo de execução. Ó. Bom, então, vou colocar um texto aqui na primeira, vou colocar também um texto aqui na segunda. E para que essa funcionalidade funcione, né, a troca de foco entre os objetos tem que acontecer via tecla Tab. Então, nesse momento, né, o objeto que está selecionado aqui, ativo, né, para trabalhar, é essa combo box que está com fundo aqui azul, né, que eu estou inclusive apertando o botãozinho dela aqui. Bom, então com a tecla Tab eu posso ir alterando o foco. Agora o foco está no botão, o foco agora voltou aqui para essa combo box acima, o foco está nessa aqui agora, o foco está nessa, o foco está nessa aqui, ó, o cursor do mouse está ali piscando. Dei o foco de novo, voltou para essa combo box aqui com fundo azul, né, onde eu coloquei, digamos aqui, ó, vou colocar amor e ódio. Tá ali. Perfeito. Então o que eu vou fazer? Nessa primeira combo box aqui, eu vou selecionar parte desse texto e vou sair dela apertando a tecla Tab. Eu quero saber qual que é o texto que vai ter selecionado quando o foco voltar para ela. Então apertei Tab, apertei de novo, apertei de novo, apertei de novo, apertei de novo, está no botão, apertei de novo, voltou para o objeto anterior. Quando voltou, selecionou o texto todo. A propriedade, então, Enter Field Behavior igual a 0, ela deixa todo o texto selecionado quando o usuário retornar ao objeto via tecla Tab. Já essa segunda aqui, ó, né, que está desabilitado essa função, eu vou selecionar aqui, ó, parte aqui do texto e vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar o Tab. Selecionou aqui o objeto botão, dei o Tab, selecionou esse objeto agora, dei o Tab, está nesse, dei o Tab, está nesse aqui, dei o Tab, está nesse, o próximo Tab vai voltar, né, neste objeto aqui. Dei o Tab, o que aconteceu? Voltou, né, esse objeto aqui que está com foco, e não perdeu a seleção, né, a seleção continuou com aquilo que foi selecionado previamente. Então a funcionalidade da propriedade Enter Field Behavior igual a Disabled provoca esse comportamento aqui no objeto. Então, voltando, né, continuando, o Help Context ID ele é uma propriedade para se ter uma ajuda vinculada ao próprio objeto combo box que a gente está usando. Para tanto, são necessárias algumas configurações lá no objeto UserForm. Eu até recomendo, né, para essa propriedade aqui, olhar o vídeo, né, que a gente fez para o objeto UserForm e verificar como, né, fazer essa configuração de atrelar um arquivo de ajuda com esse projeto VBA. Mas a ideia é muito simples, né? Quando eu coloco aqui um valor 0 para essa propriedade, significa que não tem nenhum tópico do arquivo de ajuda associado a este objeto que estamos trabalhando. Se eu coloco um número aqui positivo, por exemplo, eu vou colocar 15, significa que o tópico 15 do arquivo de ajuda vai estar associado a este objeto aqui. E em tempo de execução, né, quando isso estivesse funcionando, eu precisaria clicar aqui nesta interrogação, né, que é um botão que a gente ativa dentro do objeto UserForm, e eu poderia clicar aqui no objeto. A gente não tem essa associação, né? Se eu clico agora, o que vai acontecer? Vai abrir uma janela para mim com erro, que já até abriu aqui. Aí vai dar, né, um errozinho aí falando, né, que não teve esse link com um arquivo de ajuda, etc. Estou esperando carregar aqui, mas está demorando. Enfim, aí, né, mas se não fosse isso, né, se houvesse esse link corretamente, né, entre um arquivo de ajuda e os objetos, o que seria? Eu vou até clicar aqui fora para mostrar o que seria o comportamento, né, em caso de uma funcionalidade realmente existente. Ia abrir o arquivo de ajuda, né, e já ia posicionar aqui, ó, em algum tópico que teria exatamente digamos, o ID, né, igual a 15, que corresponde ao mesmo ID que eu coloquei para esse objeto aqui. E ia fazer isso para mim, ó, esse aqui é o texto que eu deveria ler
relativo à ajuda daquele objeto que eu especifiquei, né, desse combo box aqui no caso. Bom, voltando então, né, fica aí o help const id, né, eu vou colocar ele igual a 0 aqui, porque a gente, né, não tem nenhum no momento. IME Mode é uma funcionalidade que só aplica, né, para Microsoft Office que está sendo usado no leste da Ásia. Então, para a gente aqui não vai ter essa funcionalidade. Mouse Icon serve para colocar um ponteiro de mouse específico, customizado do usuário. Então, para tanto, eu posso, né, clicar aqui, selecionar um ponteiro de mouse. Eu costumo usar a extensão ICO. Selecionei, coloquei lá. Essa propriedade trabalha conjuntamente com a próxima aqui, ó, Mouse Pointer. Para que eu coloque o ícone, né, de mouse, de ponteiro de mouse customizado, eu preciso selecionar aqui a opção igual a 99, que é o ponteiro customizado. Para testar isso, vamos executar então essa aplicação. Né? Quando eu passar o mouse em cima do objeto, né, que eu customizei o ponteiro, aí vai aparecer o ponteiro do mouse. Ó. Aí apareceu. Fora desse objeto não aparece, né? Somente sobre o objeto que tem um ponteiro de mouse customizado. Bom, fechando, né, eu vou tirar aqui então esse ponteiro de mouse customizado, vou apertar a tecla Delete do teclado, apertei, apareceu o nome, né, não tem nenhum agora customizado, mas eu posso usar a propriedade de mouse pointer de maneira independente, eu posso selecionar aqui ponteiros que já existam no sistema. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui deixa eu ver aqui, ó, um cross, né? E testar. Esse ponteiro só vai servir para esse objeto. Então, aqui no nosso objeto eu tenho um ponteiro ali, ó. Nesse agora eu coloquei um cross, né? Já está com outro ponteiro de mouse para essa combo box específica. Então, vou voltar, né? O default aqui do ponteiro de mouse é o IBIN, né? Que é o izinho, né? Deixa eu executar aqui para a gente ver, ó. Que é esse aqui, digamos, né, que você, usuário, pode entrar com informações, está pronto aqui para você digitar alguma coisa. Bom, esse é o ponteiro default aí para o combo box. Bom, retornando então, tab index significa qual que é a posição desse objeto na ordem de tabulação de todos os objetos. Então, ele é objeto 0 e isso aqui é único, né? Então, significa que quando eu inicializar aqui a aplicação, o primeiro objeto a ser selecionado, a dar foco, é esse combo box, porque o tab index dele é igual a 0. Aí se eu apertar tab, o foco veio para esse aqui, então o tab index desse objeto é igual a 1. Então vamos verificar se é isso mesmo? Então esse objeto, quando eu seleciono ele, ó, o tab index dele é igual a 1. Então tem uma sequência, né, a sequência que vai determinar qual a ordem de seleção do objeto em tempo de execução da aplicação quando for apertando a tecla Tab. Então isso é o que serve, né, esse Tab Index. E o Tab Index ele não pode ter o mesmo valor para dois objetos distintos. Cada objeto vai ter um valor único, né, para especificar essa ordem aí para todos os objetos que estão aqui dentro dessa janela. Bom, voltando então, continuando aqui, eu vou selecionar o primeiro combo box aqui. O Tab Stop ele informa se esse objeto vai participar da ordem de tabulação. Se eu coloco ele igual a false, o que vai acontecer? Ó, no tempo de execução, quando eu for apertando a tecla Tab, não vai selecionar nunca esse objeto aqui. Então eu aperto Tab, ó, começou já neste, não começou neste agora, né, no momento que a gente fez a execução. Mas vou apertar a tecla Tab, eu apertei, veio para cá, apertei de novo, veio para esse objeto aqui. Apertei, veio para o combo box aqui, tá com fundo azul. Apertei de novo, veio para o botão. Apertei de novo, voltou aqui no primeiro. Esse objeto aqui não participa mais da ordem de tabulação via tecla Tab. Então essa é a funcionalidade aí da propriedade Tab Stop. Propriedade Tag é um espaço vazio que você pode usar para esse objeto. Serve como uma variável, pode colocar um valor numérico, um valor não numérico. Você pode usar aí para fins de código, né, que vai servir isso aí. É um espaço reservado para você poder usar para esse objeto, caso você queira. E, finalizando então, última categoria, a categoria posição. Essas propriedades da posição, elas são muito simples. Ó. O height é a altura aqui, ó,
Então aqui, isso aqui, ó, é essa propriedade aqui, ó, do height. Nesse momento tem a altura ali de 25,5. O comprimento, né, que é o width, é o comprimento daqui, ó, daqui até aqui desse objeto. Então é o comprimento. A propriedade left significa a distância daqui, do início do userform até o início aqui da combo box. É essa propriedade aqui então, o left. E a propriedade top é a distância do topo do userform até, digamos, o topo aqui da combo box, que é essa outra aqui, ó, propriedade top. Então, essas, digamos, são aí as propriedades relativas à posição. Com isso, né, fechamos o nosso vídeo aí sobre as propriedades do combo box. Espero que todos, né, gostem e até o próximo vídeo então. Grande abraço!